Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula queremos dar continuidade ao que foi discutido na videoaula passada. Hoje nós ficaremos especificamente tratando do tema calor e mudança de estado. Vamos lá? Bem, na videoaula passada nós encaminhamos para vocês, fizemos uma breve discussão sobre a curva de aquecimento. Nela nós tratamos especificamente sobre o calor, quando ele é sensível e quando ele é latente. Vejamos aqui uma nova recapitulação, fazendo uma breve revisão. Chamamos de calor sensível, como o próprio nome já diz, quando ocorre troca de calor, ou seja, o corpo cede ou recebe a menor troca, por menor que seja, um corpo cedendo ou recebendo energia, haverá variação de temperatura. Exemplo, você tirar um pedaço de gelo de algum lugar muito frio. Aqui dá um exagero, né, gente? Mas imagine um pedaço de gelo vindo a menos 10 graus Celsius. Se você retira esse gelo do freezer, do congelador, e põe em temperatura ambiente, ele vai trocar calor com o meio ambiente, não é isso? Lembrando do nosso conceito de calor, que é troca, transferência de energia entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes. Então, considerando um pedaço de gelo em temperatura ambiente, ele vai ganhar energia. Se ele vai ganhar, sua temperatura vai aumentar. Então ele vai aumentar de menos 50 até 0 graus Celsius. Neste caso, sempre que houver variação de temperatura, estaremos falando de troca de calor ou calor sensível. Mas de repente o corpo chegou a 0 graus Celsius e aqui ele começa ainda a trocar energia por calor, só que não haverá mais mudança de fase. Desculpa, não haverá mais mudança de temperatura, haverá apenas mudança de fase. Nesse ponto, nós dizemos que a substância está no estado de latência. Por que latência? Porque ele fica ganhando, recebendo energia e sua temperatura não se altera. Então ele fica apenas mudando de fase. Que fase? A fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Portanto, nesse ponto nós dizemos que ocorre mudança de estado sem mudar de temperatura, chamamos de calor latente. Nesse ponto dizemos que ocorre mudança de temperatura sem mudar de fase, dizemos que ocorre calor sensível, está certo? Então fizemos esse breve esquema, mandamos para você na aula passada e colocamos aqui. Se houver variação de temperatura, usamos a equação que macete, massa, calor específico e variação de temperatura. Se não houver mudança de temperatura, houver apenas mudança de fase, então chamamos de calor latente, que mole, massa, vezes o calor latente de. Se na fusão, 80 calor latente de fusão. Se na vaporização, 540, tá bom? Então isso nós fizemos na aula passada e encaminhamos para você brevemente, e na aula de hoje nós iremos tratar especificamente sobre esse ponto de uma maneira mais detalhada. Vejamos só. Então, sobre os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre esse terceiro estado, gasoso, né? Então nós vamos falar um pouquinho dele mais detalhadamente hoje e queremos dar nosso ponto de vista a partir de agora sobre esse terceiro estado físico, e que nós iremos nos encaminhar no ensino médio tratando sempre dessa forma que nós iremos abordar. Então, falando sobre a rede cristalina, como nós vimos na aula passada, o estado físico, as partículas estão em um estado de agregação com volume e forma bem definido, né?
Já no estado líquido, ou na fase líquida, nós temos a forma da massa líquida é a mesma do recipiente e as partículas podem se mover livremente, ou seja, a forma já não é bem definida, ela vai assumir a substância, por exemplo, a água vai assumir a forma do recipiente, conforme você o coloque lá. E também, por último, a fase gasosa, que é aqui onde nós queremos nos deter um pouquinho mais nesta fase, terceiro estado físico da matéria. As partículas estão livres e ele assume o volume ou a forma do recipiente. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Pensemos um pouquinho sobre o ciclo hidrológico ou ciclo da água. Vejamos só. Como a problematização inicial que temos no nosso livro, acompanhe conosco e depois voltemos a pensar na imagem a seguir. O ciclo hidrológico ou ciclo da água é muito importante para o nosso planeta. Identifique em quais estados físicos podemos encontrar a água em nosso planeta. E aí já vamos pensar nessa imagem, você pode pensar também aí na sua casa, quais os estados físicos que nós podemos encontrar a água. E eu já pergunto a você, que estado físico a gente tem nesse ponto aqui, onde a água está no estado de agregação, que nós vamos já detalhar, a condensação, não é isso? Que estado físico nós temos aqui? Você já pode pensar? Aqui a gente já tem uma maior evidência sobre o estado físico que nós queremos falar, tá certo? E é claro, se você pensar aqui na neve ou numa substância mais sólida, a gente vai dizer o seguinte: aqui nós temos a água no estado sólido. Na chuva a gente pode dizer, após a precipitação nós temos a água no estado líquido, e nos lagos a fase líquida, né? Ou segundo estado da matéria. Pois bem, o que eu queria falar especificamente é sobre o terceiro estado físico da matéria. Na aula passada nós falamos de uma maneira bem sucinta e dizemos que no ensino fundamental, nos anos iniciais, a gente aprende que a matéria começa no estado sólido, as partículas ou moléculas estão bem agrupadas. Depois, se a gente aumentar a temperatura, houver a fusão, ela passa para o estado líquido, as moléculas já estão um pouco mais afastadas. E aí eu quero começar a partir de agora. Depois do segundo estado de agregação, gente, o nosso terceiro estado físico é vapor. Quando você tem uma chaleira no fogo, qualquer panela com água fervendo, depois da passagem do estado líquido, o próximo estado, o terceiro estado de agregação, é vapor. Gás é outra coisa, é o quarto estado da matéria. Depois de vapor, se nós aumentarmos a temperatura sobre a matéria, ali naquele estado de vapor, nós podemos ter uma agregação iônica. E essa agregação iônica a gente chama de plasma, o quarto estado da matéria. O que é o plasma? É gás ionizado. Vamos ver aqui um pequeno texto para a gente refletir sobre isso, tá bom? Mas a partir de agora e no diagrama que nós iremos ver sobre mudança de fase, nós vamos tomar por base essa explicação. Nós temos as fases sólida, líquida e vapor, tá bom? No nosso diagrama de fase, vejamos só um pequeno texto. Claro, eu retirei esse texto desta referência, tá bom? Em geral, a matéria é encontrada em um destes estados físicos: sólido, líquido, olha aqui novamente, gasoso. Em condições especiais de temperatura e pressão, manifestam-se os estados chamados condensado de Bose-Einstein, que a gente não vai estudar sobre isso, e plasma, que não são objeto desta etapa, ou seja, da educação básica. Só para se ter uma ideia, quase toda a matéria visível do universo, ou 99% dela, encontra-se no estado de plasma.
também conhecido como quarto estado da matéria. E é basicamente isso, 99% da matéria visível que nós temos do universo está no quarto estado, ou seja, as estrelas, pensemos no Sol, que converte converte hidrogênio na fusão nuclear, hidrogênio em hélio, ali o estado de agregação é plasma, o quarto estado da matéria ou o gás ionizado, tá bom? Então nós vamos partir desse pressuposto que no estado da matéria que nós iremos discutir agora começa sólido, líquido e vapor. Depois de vapor a gente tem o gás, tá bom? O quarto estado da matéria. Então vamos analisar aqui. Antes de passarmos para o diagrama, vejamos só. Claro, eu já alterei aí o terceiro estado, né? Vapor, e eu quero construir com vocês um pequeno resumo esquemático aqui. Por exemplo, como se chama a passagem do estado sólido para o estado líquido? Acho que todos nós já nos familiarizamos com isso de tanto repetir, né? Repetir. A passagem do estado sólido para líquido chama-se fusão. Como se chama a passagem do estado líquido para vapor? Aqui a gente vai tomar uma cautela, tá bom? Nós vamos dizer que de forma espontânea, de forma natural, ou seja, o que ocorre nos lagos, nos oceanos, a passagem do estado líquido para vapor é a vaporização. Certo? Só que isso é uma passagem lenta, é uma passagem espontânea. Mas a gente tem outra forma de passar o líquido para a fase de vapor de uma forma mais rápida. Por exemplo, já não espontânea, na ebulição. Se eu ponho água no fogo e espero ferver, ela vai entrar no calor latente, né, como nós falamos, não vai alterar a temperatura, ele vai ficar só passando do estado líquido para vapor. Aqui nós chamamos de ebulição. É uma passagem do estado líquido para vapor já mais rápido, mais acelerado e não espontâneo. A vaporização ocorre naturalmente, espontaneamente, tá bom? Mas nós temos outra forma também de passar do estado líquido para vapor, de uma forma mais rápida, mais turbulenta. Eu pego uma pequena porção de água e jogo em cima de uma chapa quente, aquecida. Então nós temos também a passagem do estado líquido para vapor, chamada de calefação, ok? Aí está. Passagem do estado sólido para líquido, passagem do estado líquido para vapor. E nós temos uma substância que passa, ou aliás, temos várias, né? Mas uma mais conhecida. Temos uma substância que passa direto do estado sólido para o estado de vapor. Por exemplo, a naftalina, ela sofre sublimação. Sublimação é a passagem direta do estado sólido, sem passar pelo estado líquido, direto para o estado de vapor. A naftalina faz isso. E aí você pensa, quando as traças, as baratas inalam a naftalina, essa naftalina, ela faz o quê? Ela ressublima. O que é ressublimar? A naftalina, ela ressublima. Ou seja, ela passa, vou colocar aqui, ressublima. Na verdade, não é assim que se escreve, mas vamos colocar assim para que nós possamos entender. O que é uma ressublimação? Ressublimação é sublimar de novo. E vamos escrever conforme as regras ortográficas, que não leva hífen, a gente coloca ré e coloca 2S. Ressublimação. Sublimar de novo a traça após inalar, ou a barata, após inalar a naftalina, ela solidifica na traqueia e aí ela não consegue mais respirar, ou seja, ela ressublimou de novo, voltou ao estado sólido e aí a barata ou a traça acaba morrendo.
ok? Eu vou escrever agora com uma outra cor para que a gente possa refletir sobre o processo. Refletir não, a gente possa, não é função do ensino médio refletir, a gente possa problematizar o que acontece com o processo inverso, ou seja, como se chama a passagem do estado de vapor para o estado líquido, que é o que acontece com a chuva. A água, no seu estado de vapor, ela condensa, não é isso? Chama-se condensação. É a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Como se chama a passagem do estado líquido para a passagem do estado para o estado sólido? A gente tem agora a solidificação, não é isso, gente? Solidificação. Aqui, gente, condensação ou liquefação, tanto faz. De líquido para sólido, nós temos a solidificação. Aí está. E eis aí o nosso diagramazinho, tá bom? Passagem do estado sólido para líquido, líquido para vapor, vapor para líquido e líquido para sólido. Vejamos os próximos exemplos e agora já neste que chamamos de diagrama de fase. No diagrama de fase, primeiro vamos fazer uma leitura do nosso gráfico. Nós temos o eixo vertical, ou eixo da ordenada Y, a pressão, e o eixo da abscissa, X, a temperatura, tá bom? Então, nosso gráfico é um gráfico da pressão em função da temperatura. E vamos observar essa curva. Eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Toda a matéria que se encontra nesta região aqui, nós diremos que ela está no estado sólido, ok? Toda a matéria, que no caso nós estamos tratando da água, que se encontra nesta região aqui, nós diremos que ela está no estado líquido. Toda a matéria que se encontra nesta região aqui, nós diremos que ela está no estado de vapor. É claro, depois do vapor a gente tem aqui a região do gás. Pronto. Então, os três estados bem definidos aí no gráfico, a gente pode pensar no que escrevemos agora há pouco de uma outra forma. Por exemplo, acabamos de falar que a passagem do estado sólido para líquido chama-se fusão. Portanto, no nosso gráfico, desta região aqui para cá, nós temos a curva de fusão, e se o contrário para cá, a curva de solidificação, tá certo? Ou seja, se nós dissermos que existe uma substância passando deste ponto para este, está ocorrendo a fusão, a passagem do estado sólido para líquido. Da mesma forma, semelhantemente, se nós observarmos a matéria neste ponto vindo para cá, nós temos a matéria, e esta curva é a curva de vaporização. Semelhantemente, se tivermos desse ponto para cá, ou seja, contrário de vapor para líquido, nós temos a curva de condensação. E como nós falamos, aqui eu tenho a matéria no estado sólido. Se ela passar para este lado, nós temos a sublimação, ou seja, passagem direta do estado sólido para o estado de vapor. O contrário é sublimação, tá bom? Ou seja, você pode perceber que neste diagrama, esta região aqui a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Não é isso? Uma pedra de gelo. Ocorre a fusão, quando ela está fundindo, eu tenho a matéria nos dois estados, sólido e líquido. Esta situação aqui nós também podemos encontrar no nosso dia a dia. Por exemplo, água fervendo, eu tenho a substância em dois estados físicos, a água e vapor, líquido e vapor. Água fervendo, no momento ali tem uma substância líquida e também vaporizando.
Aqui também eu posso encontrar no nosso dia a dia a substância nessas duas fases ao mesmo tempo. O exemplo, a naftalina ou o gelo seco, o dióxido de carbono, aquela fumacinha que a gente vê nas festas, quando uma banda vai entrando, causando aquele efeito, tá bom? Mas existe um ponto aqui chamado de ponto triplo. Esse já é mais complexo, eu não vejo naturalmente no meu dia a dia, mas eu posso encontrá-lo ou verificar ele em condições bem específicas no laboratório. Por exemplo, se eu baixar a temperatura, se eu baixar a pressão, eu posso ter a matéria coexistindo ali nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Tudo bem? Deu para sintetizar? Espero que sim. Se não, dê uma pausa no vídeo, volte novamente e faça esta análise. Aqui eu tenho a curva de fusão e solidificação, ou seja, se a substância vem nessa direção aqui, eu tenho fusão, passagem do estado sólido para líquido. Se a substância vem nessa direção aqui, eu tenho solidificação, passagem do estado líquido para sólido. Semelhantemente, aqui eu tenho a vaporização, o contrário eu tenho a condensação. Aqui eu tenho a sublimação, o contrário eu tenho a ressublimação. Tudo bem? Tudo ok? Então vamos prosseguir. Então, vejamos aqui um pequeno GIF, né? Onde a gente vê em condições muito específicas no laboratório a matéria ou a água em seus 3 estados físicos. Se você puder verificar, você vê que existe um momento aí onde eu posso ter vapor de água, água líquida e gelo, ou seja, a água no estado sólido. Portanto, os 3 estados físicos ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos prosseguir. Para nós vermos se ficou bem sintetizado, eu espero falar dessa forma para a gente tentar reduzir o máximo o vídeo, ele não fique tão longo. Você pode dar uma pausa e refletir um pouquinho e analisar um pouquinho. Então vejamos só, temos essa questão para nós pensarmos sobre ela e diz o seguinte: a água, substância comum e indispensável à nossa sobrevivência, em condições cotidianas normais, pode se apresentar em 3 estados físicos diferentes: sólido, líquido e vapor. A figura, veja que algumas questões de vestibular já tomam este critério, este cuidado. A figura representa de forma simplificada e fora de escala o diagrama de fases da água, com os eixos representando temperatura e pressão. As linhas do diagrama representam a pressão de mudança de fase em função da temperatura. Então eu tenho pressão e temperatura. A pergunta para nós é a seguinte: com base no diagrama de fases, explique do ponto de vista da física como a panela de pressão consegue cozinhar alimentos mais rapidamente quando comparada a uma panela comum. Então, nós sabemos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a panela de pressão cozinha mais rápido. Tudo bem, beleza. Sabemos também que pressão e temperatura são diretamente proporcional. O que significa dizer que aumentando a pressão, aumenta também o ponto de ebulição. Nós já vimos no nosso diagrama de fases ou na curva de aquecimento que uma vez que a água entra em ebulição, ela não sai mais daquela temperatura. Ou seja, ela entrou no estado de latência, a água fica trocando energia, mas não muda a temperatura, vai mudando apenas de fase, certo? Então, uma panela comum, ela começa a ferver, se estivermos ao nível do mar, a 100 graus Celsius, panela com água, ok? Só que ela não sai de 100 graus Celsius até que todo o líquido evapore. Então, o que faz a panela de pressão? Ela aumenta a pressão e você altera o ponto de ebulição. A água a 100 graus Celsius não vai estar fervendo, ela vai estar fervendo acima de 100 graus Celsius. Por isso que a panela de pressão cozinha os alimentos mais rápidos que outras panelas, que chamou aí o texto de panela comum, certo? Como é que a gente vê isso conforme
a questão, o item A, no gráfico. Vamos analisar o seguinte. Vejamos o seguinte, consideremos este ponto, deixe-me só trocar aqui a cor do pincel para uma cor mais notória. Deixa eu colocar a cor vermelha. Então, imagine aqui a situação, ó. Esse ponto aqui, um pouquinho acima eu tenho o estado líquido, um pouquinho abaixo eu tenho o estado de vapor, certo? Então, nesse ponto aqui, vamos considerar que a água esteja aqui, ao nível do mar, fervendo a 100, olha a nossa escala, temperatura, né? 100 graus Celsius. O que faz a panela de pressão? Ela aumenta a pressão. Então, neste ponto aqui, eu posso ter pressão nesse ponto, certo? Nesse ponto, a água está fervendo a 100 graus Celsius. Agora, o que vai acontecer se eu aumentar a pressão? Perceba que deste ponto aqui, se você aumentar um pouquinho a pressão, ela sai deste ponto aqui que estava fervendo e sobe para cá, ó. Ela sai do vapor e vai para a curva do líquido, ou seja, a água não ferve mais. Quer dizer, a água ferve, mas não está mais fervendo a 100 graus Celsius. Ela deixa de ferver. Então vamos colocar aqui nossa setinha, tá bom? Aqui está fervendo aqui, nessa pressão aqui. Aí de repente a pressão subiu. A pressão subiu até este ponto aqui, ó. A pressão subiu até este ponto. Olha só, ela saiu deste ponto até aqui. Para que ela entre em ebulição, vamos considerar que chegou um ponto, a pressão não vai aumentar mais. Então a temperatura vai aumentar. Para que ela entre em ebulição, ela tem que fazer isso, ó, passar para este ponto da curva. Se ela passa para este ponto da curva, olha o que acontece com o eixo da temperatura. Ele está fervendo acima de 100 graus, por volta de 120. Esta é a razão pela qual a panela de pressão cozinha seus alimentos mais rápido do que outras panelas comuns. A panela de pressão aumenta a pressão, aumenta o ponto de ebulição, a água ferve acima de 100 graus Celsius, os alimentos cozinham mais rapidamente. Tudo bem? Eis aí a resposta do item A. Agora vamos verificar, vamos analisar a resposta do item B. No item B, temos o seguinte. Os patins de gelo possuem uma lâmina em sua parte inferior que, em contato com o gelo, faz com que ele derreta, o gelo derrete, criando um sulco onde ocorre o deslizamento após criando um sulco onde ocorre o deslizamento. Após os patins passarem pelo sulco, dependendo da temperatura local, a água do sulco pode se solidificar novamente. Com base no diagrama de fase, explique o fenômeno descrito. Então nós vamos olhar novamente para o diagrama. Eu vou pular um pouquinho essa imagem, pois aquela é um snowboard, ele não está provocando o efeito que a questão sugeriu, tá bom? Mas analise aí a lâmina do patins. No primeiro ano a gente estuda o conceito de pressão mecânica. O que é pressão? Pressão é a força por unidade de área, ou seja, a lâmina tem uma área relativamente fina comparado com o calçado acima, não é isso? Então, se você diminui a área, você aumenta a pressão. E a nossa situação é exatamente esta. Porque, de acordo com o gráfico, a água derrete quando o patim passa. E por que a água se solidifica novamente quando o patim, é claro, passou pelo sulco, né? Então, vamos analisar o seguinte. Imagine este momento aqui, ó. A água está no estado sólido, certo? A água está no estado sólido. Eu vou colocar este ponto aqui. Eu vou chamar de ponto A. A água está no estado sólido, no ponto A, certo? Quando o patins, a lâmina, passa, o que acontece com a pressão? Eu tenho a água nesse ponto aqui.
sólido. Então, quando a lâmina passa, olha o que acontece. A pressão, ela aumenta. Deixa eu colocar aqui que não ficou bem claro. A pressão aumenta. Vejam, eu vou colocar a minha setinha aqui, neste ponto aqui. Pronto. Então, se a pressão aumentar, o que acontece? Veja o que acontece. Se a pressão aumentar, esse ponto sai daqui e entra para essa região. Entra para a região do estado líquido. Então, com o aumento da pressão, a água sofreu fusão, sofreu a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aí depois que o patins passou, o que aconteceu? A pressão diminuiu novamente. E a água que estava nesse ponto aqui, na fase líquida, a pressão diminuiu, ela voltou para essa região, ela sofreu solidificação, ou seja, passou novamente para o estado sólido. Então, eis aí a resposta pedida pela questão, de acordo com o nosso diagrama. Tudo bem? Ficou claro? Se não, vocês podem mandar mensagem para o local reservado onde o aluno pode fazer a sua pergunta, e se no YouTube você pode fazer aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. Então, passemos agora para a nossa próxima questão. Relacionar pressão e altitude. Aí nós temos uma questão do Enem, e eu vou tentar, gente, para que o vídeo não fique tão longo, ganhar tempo apenas comentando a questão rapidamente, evitando a leitura. Então, esta questão nós temos uma tabela, a qual ela vai nos dar o aumento da altitude em relação ao nível do mar em quilômetros, e é claro, o que acontece com a pressão? Ao nível do mar é um ATM ou 760 miligramas de mercúrio. Um ATM é igual a 760 miligramas de mercúrio. Então, a pressão e a altitude são inversamente proporcionais, o que significa dizer que quanto mais você sobe em relação ao nível do mar, menor é a pressão. E por analogia na questão anterior, quanto menor for a pressão, menor é o ponto de ebulição. A água ferve abaixo de 100. Se você aumenta a pressão, a água ferve acima de 100, certo? Se eu esquecer disso, eu vou lembrar do Monte Everest. Como é a temperatura em locais elevados, todos nós já temos uma breve noção sem ter ido lá, né? Ele é temperaturas baixas. Então, esta tabela está nos dizendo que quanto mais altitudes aumenta, menor será a pressão. Esse outro gráfico aqui, ele já vai nos dizer o seguinte: eu tenho um gráfico da pressão de vapor. Pressão de vapor, gente, é a pressão que o líquido tem na passagem do estado líquido para vapor, ou seja, é a passagem do estado líquido para vapor. Esse gráfico vai nos dizer exatamente sobre o ponto de ebulição. Então, observe a temperatura, que a pressão de vapor é basicamente um pouquinho acima de 700, fazendo uma leitura correspondente com esse, a 760, a pressão de vapor, a pressão atmosférica a 760 miligramas de mercúrio, a água ferve a 100 graus Celsius. Então, este gráfico está nos dizendo que quanto mais você baixar a pressão, mais o ponto de ebulição também vai baixar. Com base nesta análise desses dois gráficos, vamos refletir ou vamos pensar sobre o problema, sobre o que é pedido na questão. Então, um líquido em um frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinale a opção correta considerando a tabela e o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Então, eu tenho Natal, que está ao nível do mar, Campos do Jordão, em São Paulo, que está a aproximadamente 1.600 metros, e tem o Pico da Neblina, um dos pontos mais elevados aqui da América.
do Sul, né? No estado de Roraima. E ele está a quase 3.000, a um pouquinho mais que 3.000 metros, certo? Então a pergunta para nós é sobre a pressão de vapor. Não entendi nada o que é pressão de vapor. É o ponto onde a água entra em ebulição, é o ponto onde a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. E se esta for um pouquinho maior que a atmosférica, ele entra em ebulição, certo? Então a pergunta para nós, trocando em miúdos, em qual é o ponto de ebulição da água em relação a outras cidades? E nós vamos pensar o seguinte: quanto maior a altitude, menor é o ponto de ebulição, pois quanto maior a altitude, menor é a pressão. E a nossa resposta, se você quiser pausar o vídeo, analisar cada uma delas, a nossa resposta será a letra C. Quando ele pergunta, assinale a opção correta considerando a tabela. Então, a pressão de vapor ela é menor no pico da neblina. Por quê? Porque no pico da neblina é o ponto de maior altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a pressão, menor o ponto de ebulição. Tá bom? Ok? Então vamos lá, só para a gente sintetizar e finalizar a curva de aquecimento, vamos pensar um pouco sobre o exemplo 3. Diz o seguinte: determine a quantidade de calor necessária para provocar a fusão total de um bloco de 200 gramas de gelo que está a temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Em seguida, elabore um gráfico que ilustre a variação de temperatura com o calor fornecido durante a mudança de estado, dado, consideremos o calor latente de fusão igual a 80 calorias por grau Celsius. Então nós vamos pegar, já que eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius, eu sei que se eu deixar ele em temperatura ambiente, conforme nosso primeiro gráfico, esta temperatura vai aumentar de menos 10 até 0, quando a partir de então ele começa a entrar em fusão. Então, aonde ocorre variação de temperatura, o nosso calor é sensível. E se o calor é sensível, nossa equação é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Portanto, de menos 10 até 0, eu posso dizer que a variação de temperatura, vamos imaginar uma escala aqui, gente, olha, de menos 10, vamos colocar um eixo aqui em graus Celsius, de menos 10 até 0, então minha temperatura final é 0, menos a temperatura inicial é menos 10, então menos por menos dá mais, logo o meu ΔT será uma variação de 10 graus Celsius, que eu poderia pensar neste número diretamente sem ter que colocar esta setinha bem retinha, como vocês podem ver, né? Então vamos lá, a quantidade de calor sensível será a massa. Qual é a massa? 200 gramas, vezes o calor específico do gelo. Nós não temos na nossa questão, mas é sabido, é um valor fixo. O calor específico do gelo é 0,5, vezes a variação de temperatura, que é de 10. Opa, eu escrevi ΔT. Vezes a variação de temperatura ΔT, que é 10. Portanto, ficamos assim, ó, quantidade de calor sensível vai ser 200 vezes 5, eu vou fazer diretamente. Eu sei que multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000, ou seja, de menos 10 até 0 graus Celsius, o gelo receberá 1000 calorias de energia. Mas aí ele vai entrar em fusão, não é isso? Nós queremos saber qual é a quantidade de energia total até derreter completamente. Então, se ele entra em fusão, vamos lá.
Se ele entra em fusão, nós temos calor latente, pois há mudança de estado sem variar a temperatura. Aí está, se entra em fusão, nós usamos massa vezes o calor latente de fusão. E ficamos assim, quantidade de calor será igual a massa, que é de 200 gramas, vezes o calor latente, que é de 80. E, portanto, ficamos assim, quantidade de calor será 2 vezes 8, dá 16. Os 3 zerinhos que sobraram, aí está, portanto, 80 vezes 200, eu terei 16.000 calorias. Logo, a minha quantidade de calor total será a soma da quantidade de calor sensível, que eu chamarei de Q1, mais a soma da quantidade de calor latente, que eu chamarei de Q2, tá bom? Então ficamos assim, quantidade de calor total será Q1, nós encontramos que foi 1000, e Q2 encontramos que foi 16.000. Portanto, a minha quantidade de calor total será de 17.000 calorias. Aí está, é a quantidade de calor total para fundir 200 gramas de gelo de -10 até toda a fusão completa, certo? Bom, mas ele pede outra coisa, elabore um gráfico. E este gráfico, eu vou apagar o meu maravilhoso gráfico aqui, que não está tão maravilhoso assim, certo? E vamos colocar o gráfico já prontinho. Aí está. Não está bem visível não, né? Deixa eu ver se eu amplio ele aqui. Vamos lá. Vamos lá, aí está. Pronto. Então, eis aí o nosso gráfico, nossa curva. Ele começa em -10 e varia sua temperatura até zero. Para variar sua temperatura até zero, ele perdeu uma quantidade de energia, perdeu 1000 calorias. Quando entrou em fusão, se entrou em fusão, não há variação de temperatura. Então, nós fizemos o cálculo, gastou 16.000 calorias. Portanto, 16 mais 1000, você tem aí no gráfico 17.000. Tudo bem? Tudo bem. Bem, gente, é isso. Nós encerramos por aqui. Acompanhe logo abaixo do formulário a atividade que você terá que desempenhar, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou à disposição. Não se intimide em mandar uma mensagem, mandar a sua dúvida e fazer a sua pergunta, tá bom? Acompanhe todo o movimento aí na plataforma e desde já eu agradeço a sua compreensão, a sua disposição e a paciência de ter assistido até aqui, tá bom? Obrigado a todos, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.